Seja bem-vindo a mais um episódio do Credcast, o teu podcast sobre conteúdos de crédito. A gente está aqui com mais um empreendedor de sucesso nesse mercado de crédito. A gente vai falar hoje com um empreendedor do mercado de crédito pessoa física. Mas antes de começar, eu quero lembrar que o Credcast é um oferecimento do Creditec Brasil, um dos maiores eventos de crédito, onde reúnem-se os maiores profissionais desse mercado, desse segmento. É um oferecimento também da PIC Digital, uma fintech de benefícios corporativos financeiros que faz empréstimos sem juros para funcionários de empresas conveniadas, e da Judite, o seu birô de consultas de dados jurídicos sobre CPFs ou CNPJs, onde com uma única consulta você consegue acessar todos os tribunais do Brasil e saber se aquele pretenso cliente tem algum tipo de restrição criminal, algum tipo de intervenção que possa atrapalhar na sua análise de crédito. E dando início agora, quero apresentar o nosso convidado, um cara que foi um grande parceiro de negócios, que eu considero um amigo, tenho muita admiração, fundou uma das fintechs, uma das primeiras fintechs a popularizar o crédito pessoa física para um público que era mais restrito a esse produto, que ele vai contar um pouco da sua história pra gente. Então, queria agradecer o convite. Bernardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por me ter aqui. E antes de começar a falar do histórico da empresa que você fundou, escalou e depois vendeu para o grande player, a gente queria conhecer o Bernardo CPF antes do CNPJ, né? Quem que é o Bernardo, de onde que ele veio, o que que ele fez até chegar nesse mercado de crédito ou de fintechs. Legal. Bom, eu sou mineiro, vai dar para perceber aqui pelo sotaque. Hoje o sotaque é reinante aqui, né? Um goiano e um mineiro. Isso aí. Eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 15 anos, eu morava no interior de Minas, fui para BH estudar. Lá eu comecei a ter as primeiras experiências com o mercado financeiro. Em 2008, eu fui estagiar numa boutique de M&A em BH, uma grande boutique de M&A, fora do eixo Rio-São Paulo, talvez uma das maiores empresas desse mundo. E comecei a entender que esse mercado de produtos financeiros era um negócio muito grande. E 2012 para 2013, eu me mudei para São Paulo, vim para cá para abrir o escritório dessa boutique de M&A. Fiquei um ano ali trabalhando na construção do negócio e fui convidado para participar da criação de um IB dentro de um banco médio. Nessa época, eu estava olhando mais para a distribuição de produtos de renda fixa e foi ali que eu comecei a ter um pouco mais de contato com esse mundo de tecnologia. Em 2014, mais ou menos, a gente tinha olhado algumas operações já de securitização, de FDIC pelo banco, e em 2014 aparece então o primeiro FDIC de uma startup, na época Nubank, começando ali as suas atividades e crescendo o teu negócio de cartão de crédito. E na sequência começaram a vir outras startups focadas em crédito para tentar replicar o que a Nubank tinha feito. Então eu tive um contato com uma outra fintech. Na época eles queriam levantar um fundo de créditos, né, para securitizar o portfólio de créditos. E o empreendedor que foi na reunião nos visitar contou como que ele fazia a aquisição do cliente, como é que ele estruturou o produto, como que ele estava dando crédito. E eu achei super interessante. Apesar de não ter entendido muita coisa, a gente ainda naquela época era muito mundo tradicional, várias pontuações do processo ali de, poxa, isso pode, isso não pode, as coisas ainda estavam acontecendo, o mercado ainda estava se criando. Eu fiquei muito interessado com esse avanço de tecnologia, promovendo um pouco mais de possibilidade de criar produtos de crédito. Então, nessa época, eu conheci um outro empreendedor que um pouco mais tarde tornou meu sócio na Noverde, já empreendedor serial desde muito novo. Criou uma das primeiras empresas de peer-to-peer lending aqui do Brasil. A gente também conversando para poder fazer negócio, muito mais eu com o chapéu do banco e ele ali com o chapéu do empreendedor, acabou
não tendo o que fazer, a gente não tinha muita... não tinha transação para fazer, mas ficamos próximos. Então, em 2015 para 2016, ele já tinha decidido fazer um outro negócio no mundo de crédito também. Ele me convida para participar como investidor anjo de uma nova empresa. A gente começa a conversar e dali acaba surgindo uma nova sociedade. De investidor anjo, acabou virando um negócio de se tornar cofundador e assim a gente cria ali a Noverde em 2016. A Noverde ela começou ali em meados de 2016 e vocês trabalhavam com um público específico, né? Um público que estava digitalizando outros comportamentos, outros costumes. Conta pra gente qual era esse público e como que vocês aplicavam tecnologia para resolver o problema dessa camada da população. Boa pergunta. Em 2016, quando a gente começou, a nossa visão era de um mercado extremamente concentrado, poucos clientes bancarizados e tinha uma oportunidade muito grande em tentar atender essa camada da população de menor renda. Então a gente achava que tinha alguns fatores que ia ajudar a gente nessa abordagem. Tecnologia, para acessar mais dados do cliente, além dos dados tradicionais das birôs de crédito. Também para nos ajudar a diminuir o custo de servir. Então a gente, através de uma experiência digital, em tese, nos traria uma possibilidade de trazer o cliente de uma forma mais eficiente, com menor custo, e promovendo essa jornada mais amigável para o cliente, a gente entendia que essa retenção, esse combinado de tecnologia / jornada digital nos traria um posicionamento diferente para o mercado e que geraria uma competitividade para a gente ofertar o produto de crédito. Excelente. Muitos players que começaram nesse mercado na mesma época tentaram formatar suas operações no que a gente chama de peer-to-peer lending, né? Pegar o dinheiro do varejo, transformar isso num veículo de investimento, às vezes até unitário, para investir em outras operações de pessoas ou de empresas. Mas você já veio com experiência de casas, de boutiques, né? de estruturação de fundos. A Noverde ela já começou fazendo operações estruturadas com fundos de investimento? Ou vocês tiveram essa etapa também de operar no peer-to-peer? Legal. Como eu disse, o Edu, meu sócio na construção do negócio ali, a experiência anterior dele era uma empresa de peer-to-peer lending. Então a gente teve bastante capacidade de entender quais foram os aprendizados dessa jornada anterior dele. E uma das discussões que a gente tinha bastante na época era como escalar o negócio, né? E a gente decidiu nesse momento que o melhor formato era ter um fundo dedicado para as nossas operações. Então, em 2017, em parceria com uma grande gestora, um dos nossos grandes parceiros ao longo desses 8 anos ali de jornada dando crédito, a gente criou o nosso primeiro FDIC, e até hoje é o único fundo que a Noverde trabalha para acessar recursos e financiar os créditos originados pela plataforma. Que legal, então vocês estão com o mesmo veículo desde 2017, o primeiro fundo, até hoje. Então isso quer dizer que o fundo deu muito certo, teve rentabilidade, devolveu para os investidores? É isso mesmo? É um fundo que no mesmo veículo a gente já captou mais de R$1 bilhão. Esse histórico, obviamente, que nem em todos os momentos não foram momentos de... Exato, não foram momentos de vitória somente, a gente teve bastante desafio, mas a gente entende que esse era o melhor formato, esse era o melhor modelo, era o que traria mais governança e capacidade da gente acessar bons investidores para nos ajudar nessa estratégia de financiamento para os clientes aqui que eram originados pela Noverde. Bom, você comentou com a gente que quando você ainda estava nas casas de investimento, você recebeu, né, ali o fundo do Nubank, né? Você viu que o fundo do Nubank estava constituído e o Nubank é um grande case de digitalização de serviços bancários.
Mas esse mercado ainda estava começando a engatear na digitalização de produtos de crédito. Eu lembro que a Noverde foi um dos primeiros aplicativos que o consumidor conseguia fazer tudo sozinho, sem precisar ir para outras plataformas, sem precisar passar pelo mercado offline para alguma coisa. Como que era o processo de onboarding dos clientes que a Noverde atendia ali naquela época? Bom, 2016 para 2017, eu acho que esse mercado estava começando a desenvolver. Não tinha tanta solução de serviços financeiros como tem hoje. Então, a gente teve que criar a jornada do começo até o final ali da cobrança. Construímos um app. Nesse app, a gente tinha o onboarding do cliente, fazia Know Your Client, fazia prevenção à fraude, tinha os nossos próprios motores de crédito que parametrizava a regra, política de crédito, modelagem. Depois do risco aqui, a gente formalizava a transação na figura de um correspondente bancário, então a gente representava uma instituição financeira. E depois que a gente aprovava esse crédito, o cliente recebia o dinheiro e, na sequência, essa instituição financeira vendia esse crédito para o nosso fundo. E a partir dali a gente também atuava na cobrança até o ciclo de repagamento do cliente. Então, tivemos que construir do zero todas essas etapas da esteira. E foi muito curioso porque, na época, a gente nunca captou muito dinheiro. A nossa história é bem legal nesse sentido. Foi uma construção de um negócio que gerava valor, tinha eficiência, a gente tinha que fazer conta. E a gente, no começo, acabou usando uma grande parte do nosso caixa para ter um legal opinion, para provar para os participantes dessa esteira aqui que um cliente podia assinar uma CCB de forma digital. Então, foi um momento de muita construção, de quebrar muita crença, de inovar, né? Foi super legal. Acho que todas as empresas que estavam que não eram muitas, né? Todas as empresas que estavam nesse momento tiveram bons desafios. Eu acho que isso foi muito divertido ali. É interessante porque a maioria dos empreendedores que passaram aqui pela primeira temporada tiveram essa experiência, essa vivência, né, de provar naquela época que a assinatura eletrônica, a assinatura digital de um documento valia até mais importante do que um pedaço de papel. Hoje a gente não consegue imaginar ninguém assinando mais nada no papel, né? Você comentou sobre a utilização de dados não estruturados no processo ali de análise de crédito, porque os dados que os birôs ou os dados públicos todo mundo tinha acesso, né? Mas tem alguns dados que não eram trabalhados até então. Tem algum caso interessante de análise de dados que você possa compartilhar com a gente, de coisas que você descobriu que esse mercado não estava olhando para isso até então? Legal. Acho que o crédito, muitas pessoas acham que é só a parte de modelagem dos dados que estão na birô, né? E a gente conseguiu ter bastante sucesso, eu acho que gerar eficiência em reduzir o custo de servir, em conseguir aumentar taxas de conversão, a partir do momento que a gente começou a usar dado em toda a jornada. Então, a gente criou um modelo de propensão para poder trazer o cliente certo para a oferta que a gente estava disponibilizando. Dentro dos nossos modelos de risco, a gente tinha dados convencionais e não convencionais, mas tudo com uma composição. Aquele mito de o nosso negócio ele usa só dados não estruturados, dados alternativos. Acho que para crédito ainda não é um negócio tão trivial, não está dado. Não existe uma verdade absoluta enquanto a isso, né? Só dados transacionais, só dados alternativos. Exato, e o dado não estruturado ou dado alternativo, ele nos ajudava nessa composição para entender o comportamento do cliente, para conseguir montar os nossos modelos de propensão, para poder trazer o cliente certo para a jornada, para diminuir fricção, aumentar a conversão. Então, isso tudo ajuda a gente no custo de servir, o custo do processo e frustrar menos o cliente quando ele já está ali enxergando a sua oferta. A partir dali, também, essa composição de dados
do negócio, dados de birô, dados que todo mundo utiliza. Então, é uma composição de dados, a gente não acredita muito nessa tese de só o dado estruturado ou não estruturado, isso não, acho que não é o caminho que a gente acabou seguindo. Então, você comentou pra gente da jornada que foi toda construída por vocês, desde o momento da captação do usuário, utilizando dados de diversas fontes para estruturar um processo de análise de crédito, até a parte da cobrança. Só que naquela época, em 2016, a gente estava começando, né, as fintechs estavam começando a oferecer um serviço novo no mercado, que era o crédito digital. Né? E tudo que vem fácil não necessariamente volta fácil, né? Houve um trabalho de utilização de dados ou de educação do consumidor que estava pegando esse crédito numa fintech que era até então um player novo no mercado, diferente de um banco tradicional, para que ele tivesse bons hábitos de pagamento e pudesse honrar com seus compromissos do empréstimo? Legal. Acho que cobrar é tão importante quanto dar o crédito. Dar o crédito. Né? Muita gente esquece de cobrar. E é uma construção, é um aprendizado super legal. No nosso início ali, obviamente que as coisas mais desestruturadas, a gente tinha lá no nosso roadmap o início das atividades, a gente começou a dar crédito com a cobrança desestruturada e a gente foi arrumando isso ao longo do tempo. Óbvio que em volumes menores, ainda naquela fase de teste, e a gente foi entendendo o que faria sentido ter. Então, como a gente dominava o processo de ponta a ponta, da concessão até a cobrança, a gente utilizava muito a cobrança para nos ajudar a dar o crédito. Então, uma coisa acabava retroalimentando a outra. E a gente entendeu que usar dados era muito importante. O nosso portfólio era um portfólio muito pulverizado, né? Um ticket médio de R$2.000, um prazo de 12 meses. Então, o crédito reciclava muito rápido e os volumes eram muito grandes. Então, acaba sendo um negócio muito estatístico. Então, a gente tem que usar muito dado para nos ajudar, tanto no momento que eu estou analisando o risco, quanto no momento que eu estou cobrando. Qual que é o melhor horário de falar com o cliente? Dentro de um pool de clientes que tem aquele que paga religiosamente em dia atrasado, qual que é o esforço de cobrança que você tem que colocar aqui? Tem aquele que atrasou e está ficando ali com um número de dias em atraso muito alto. Qual é o gasto de energia aqui com esse cliente? Então, a gente foi segmentando, criando modelagem para cada tipo de cliente, criando capacidade do cliente também pagar de uma forma mais facilitada, né, dando para o cliente ambientes para que ele possa lá entrar para poder emitir um boleto, para poder fazer um Pix, para poder fazer um pagamento utilizando outras formas de meio de pagamento. Então, a gente entendeu que tinha que ter essa facilidade do cliente acessar a plataforma, de entender o seu balanço ali, o quanto que ele devia, se ele poderia renegociar ou não, se ele poderia pré-pagar ou não aquele PMT, junto com essa estrutura de dados e modelagem que nos ajudava a chegar no cliente de uma forma mais eficiente também. E houve em algum momento a necessidade de se criar um trabalho de credibilidade com esse cliente que estava sendo praticamente, não um novo entrante no mercado digital, porque o pessoal já pedia comida por aplicativo, ele já pedia um transporte por aplicativo, mas na hora de resolver o problema financeiro ele ainda precisava ir no banco naquela época, né? Então vocês lançaram um aplicativo que o cliente podia fazer tudo sozinho. Vocês precisaram educar o mercado em algum momento? Acho que esse é um ponto que marca ajuda bastante, né? Então, a gente... Obviamente que quando você está falando de produto financeiro, seja para crédito ou para investimento, a primeira palavra que vem na cabeça de um cliente é credibilidade e segurança, né? Então, a gente teve que construir uma plataforma que tinha todos esses atributos, né? Tinha que passar essa credibilidade, tinha que demonstrar a segurança. A gente era muito preocupado em ter uma jornada sem muita fricção para o cliente, mas ela também não poderia ser uma jornada sem nenhuma fricção, porque você tem que fazer um processo que o cliente sinta confortável que ele está dentro de uma jornada de pedir um empréstimo, né? Se você não pedir nenhuma informação, não fizer nenhuma autenticação, o cliente vai achar estranho. Então, a gente tinha muito essa consciência de ter que ter uma plataforma segura, robusta, ao mesmo tempo ir construindo marca
para poder posicionar a Noverde também como um player de acesso a crédito. Então, a gente fez um trabalho muito legal de marca, a gente fez um plano de comunicação usando mídias sociais, usando os nossos parceiros, como vocês, aquela época, associando a bons nomes. Então, nós éramos correspondente bancário de uma instituição financeira que já tinha credibilidade. Então, acho que é uma composição de fatores que nos ajudava a diminuir, bem no comecinho, a chance do cliente achar que aquilo era uma possibilidade de fraude. Né? Óbvio que tinha, mas ao longo do tempo, com uma construção de todos esses elementos aqui, a gente foi nos posicionando e até se tornar um dos principais players desse segmento. Muito interessante, é uma coisa que eu aprendi no mercado de crédito com um dos meus primeiros mentores, é que em crédito você não ganha alguns milhões até testar como não perder alguns milhões, né? Então, e isso eu via muito presente na Noverde, o tempo todo tá testando modelos, testando carteiras, né? E uma coisa que eu achei muito interessante também, que ajudou, no caso, na época, a Easy Crédito, é a liberdade de contar para o canal, para o originador, né? Olha, sua carteira está performando da seguinte forma, né? Porque até então, os outros players que a gente tinha distribuição eram bancos que achavam ruim dizer para a gente que queriam um cliente com score acima de 500 pontos, um score acima de 700 pontos, um cliente maior do que 21 anos. Então, isso era meio que um mito no mercado, né? Eu dizer para o mercado qual que é o perfil de cliente que eu quero e qual que é a performance da minha carteira. E vocês sempre foram muito transparentes, sempre testaram muito isso. Como é que era essa experiência de backtests, de colocar a carteira no ar, de ver se esse cliente performa melhor, se essa safra de contratos está indo de acordo com a performance histórica da minha carteira? Legal. A gente teve... A nossa cabeça, ela era uma cabeça que a gente tinha que tirar as crenças e convicções do processo e tentar sempre estar orientando o desenvolvimento do negócio por dados. Né? Então, e era um negócio super pulverizado, né? Como eu disse, um portfólio pulverizado com bastante risco estatístico, é um crédito que ele gira muito rápido, né? O prazo médio dos contratos é muito curto, então tinha todos os atributos ali para a gente poder testar e criar um produto muito bom para o cliente e para o investidor. Né? Não tem produto que pare de pé se for muito bom para o cliente e não for bom para o investidor. Sim. Ou vice-versa. Então, a gente tinha sempre o desafio de ter essa equação, né, esse equilíbrio em entregar um bom retorno para o investidor e um bom produto para o tomador lá na ponta. Então, no final do dia, essa possibilidade de olhar muito para dado nos ajudou a testar muitos caminhos. E, claro, a gente perdeu... nem todas as nossas ações ali foram exitosas, né? A gente teve alguns produtos que a gente criou que não deu tão certo, mas no geral a gente treinava muito isso, testava muito isso em um ambiente controlado, né? Porque a gente tinha que ter a responsabilidade de trabalhar com dinheiro de investidores, né? E tem uma regra muito importante, que era uma das principais regras nossa, que era nunca perca o dinheiro do seu investidor. Essa era a primeira regra. A segunda era não esqueça da primeira regra. Então, a gente não podia deixar de olhar para o lado da equação do investidor. E fizeram isso muito bem feito, né? Tanto é que você comentou que está com o mesmo fundo, né? O mesmo veículo desde a fundação da Noverde operando até os dias de hoje. As fintechs hoje, elas são essenciais nesse mercado, né? Mas quando tudo começou ali, no comecinho, quando tudo era mato, não foi do dia para a noite. Houve um processo de construção e você já compartilhou com a gente alguns números que vão mostrar onde essa construção da Noverde ela veio chegar. Quais são os big numbers, assim, os grandes marcos que vocês alcançaram no desenvolvimento da Noverde e desse mercado de crédito digital no Brasil? Legal. Acho que esse mercado das fintechs, ele ainda representa muito pouco perto do total de créditos que a gente tem disponível no mercado. Mas nos últimos 10 anos, demonstrou um avanço acelerado de volumes originados por plataformas digitais, por players que não sejam os incumbents. Então, acho que
A gente começou ali em 2016 e até hoje a gente já conseguiu trazer para a nossa plataforma ali mais de 10 milhões de clientes solicitando crédito, né? Isso de clientes únicos. Quando a gente olha para o nosso volume de solicitação atual de empréstimos, supera 1 milhão de clientes solicitando crédito todos os meses. Então, acho que tem se tornado um mercado relevante, porém, ainda com uma oportunidade de crescimento muito, muito grande. Então tem uma recorrência bacana, né? Se são 10 milhões de clientes no total, mas 1 milhão por mês solicitando, o cliente que solicita, ele volta, se ele volta é porque ele paga também, né? Então as coisas estão indo bem ali. Infelizmente ainda as ofertas ainda são restritas, né? Então, nesse mundo de clientes com menor renda ou com mais dificuldade de acessar produtos financeiros no mercado, plataformas como a Noverde se tornam uma solução mais óbvia e tem sim esse volume de recorrência em função de uma combinação de um bom produto, uma boa experiência, mas também de uma baixa oferta de crédito para esses clientes no mercado. A Noverde é uma fintech, uma empresa reconhecida pela boa utilização de dados, não só no processo de análise de crédito, mas em todas as etapas do teu processo ali. E em 2022 vocês anunciaram um deal, né, uma operação com a Dots, uma plataforma de fidelidade que espera-se que também tenha ali uma quantidade muito bacana de dados para serem analisados. Como é que foi esse processo de aproximação da Noverde com a Dots até culminar ali no M&A? Essa história é boa. Em 2020, todo mundo viveu um fenômeno chamado pandemia. Então, aquilo dali nos trouxe um monte de perguntas sobre o próximo passo, né, do nosso negócio, como que a gente, primeiro, atravessaria aquele momento de muitas incertezas. Acho que ninguém tinha muita clareza do que aconteceria. E quando a gente foi entendendo um pouco melhor o momento, o que estava acontecendo, quais eram as consequências, os impactos aqui no nosso negócio de crédito, a gente ali no final de 2020 decidiu contratar uma assessoria de mercado para nos ajudar a entender quais que seriam os caminhos possíveis para o nosso negócio. A gente seguiria um caminho de captar recursos com investidores financeiros para poder alocar no nosso negócio e crescer, ou se a gente iria se associar a algum player estratégico, porque a gente entende que esse negócio de crédito é um negócio de escala, né? E a escala traz uma série de benefícios. Então, a gente, em 2020, assina esse mandato com essa assessoria para nos ajudar com essa leitura. Em 2021, a gente faz uma abordagem de mercado para entender, conversando com players estratégicos e conversando com investidores financeiros, o que eram os benefícios de cada uma das duas direções aqui. E nós entendemos naquele momento que associar a um grande player que nos traz a possibilidade de trazer clientes. Então, no final do dia, ou você iria para um lado de ter dinheiro para colocar na sua operação e te ajudar a crescer de uma forma independente, ou associar a um player que poderia ter uma oportunidade de crédito dentro do seu negócio com uma base de cliente muito extensa, ampla, que também seria uma outra alternativa de crescimento, e foi o caminho que a gente acabou seguindo. Então, pós-transação, pós-M&A, né, como você mesmo disse, a Dots já era vista ali como um celeiro de oportunidades, né, do mercado de crédito, por ter uma gama de dados interessantes no mercado de relacionamento. A Noverde já vinha trabalhando dados não estruturados entre as informações dos seus modelos, e aí houve essa oportunidade, né, de se cruzar dados de relacionamento de crédito com dados de relacionamento de mercado de fidelidade, com dados estruturados e não estruturados também, né?
Esse casamento, ele deu certo? Isso melhorou os modelos, melhorou o processo de análise de crédito da Noverde? Como é que foi essa chegada de dados de outras empresas dentro do teu processo de análise de crédito? Talvez a principal sinergia e uma das que a gente conseguiu capturar mais rápido foi essa parte de combinar os dados que existem dentro do negócio da Dots. A Dots, ela vem de um mercado de loyalty, onde ela construiu uma base super extensa de clientes, mais de 50 milhões de clientes cadastrados em função desse modelo de loyalty criado de forma bem única pela Dots. E ali tem uma série de dados interessantes que a gente começou a usar nos nossos modelos. Então, como que funciona o modelo de loyalty? Basicamente, a Dots está presente em varejistas no mercado offline. Então, ela consegue entender o comportamento de consumo de um cliente quando ele vai num supermercado, por exemplo. Como que ele está abastecendo o carrinho dele, quais produtos ele está colocando lá dentro, qual a frequência que ele vai nesse estabelecimento, como que ele paga aquela compra. Então, tudo isso nos ajuda muito a trazer conhecimento do cliente e nas modelagens de risco para o crédito. Então, ajuda em entendimento de renda, ajuda em entendimento de recorrência. Vamos lá. Então, tudo isso, todas essas informações nos ajudaram muito na construção dos nossos modelos para discriminar risco e até mesmo nos modelos de propensão para entender em qual cliente que a gente teria que chegar e com qual oferta a gente chegaria. Então, essas informações que a gente capturou do negócio Dots ajudou bastante para modelagem de risco utilizada na Noverde. Então, este talvez tenha sido uma das grandes sinergias e captura de valor mais imediata, obviamente além desse relacionamento com todos esses clientes que já existem dentro da Dots, que são potenciais consumidores desse produto de crédito ofertado até então pela Noverde, né? Como é que foi essa aproximação, né, com a Dots, uma empresa que já estava de capital aberto, uma empresa grande, reconhecida no mercado, e pós-M&A, como é que foi a junção dessas sinergias, né, de equipes, processos, etc. E como é que essas operações estão funcionando hoje? Eu julgo que a gente teve um M&A super bem sucedido. Eu e o Edu, no momento que a gente decide fazer essa transação, acho que teve uma questão muito forte de fazer negócio com pessoas que a gente teria um bom fit, que a gente teria capacidade de perpetuar o negócio. Então, acho que o time da Dots era um time que é um time super fantástico, que a gente entendia que tinha toda a condição de absorver o nosso negócio, né, e tornar ele relevante dentro da estratégia da companhia. Fato é que esse negócio de produtos financeiros dentro do grupo hoje é um negócio super relevante. E a gente construiu com muito cuidado essa integração. Então, desde o D0, a gente tomou muito cuidado para integrar produto, tecnologia e principalmente time. A Dots, ela tinha acabado de realizar o seu IPO. Na tese de crescimento da companhia tinha muito essa questão de colocar produtos financeiros dentro do ecossistema da Dots. Então, a Noverde entra com essa capacidade de acelerar essa estratégia por todo o know-how que a gente tinha construído, né, e conquistado nos últimos anos. Tinha já uma mentalidade dos fundadores da Dots muito parecido com a mentalidade da minha e do Edu ali na Noverde de como construir esses produtos, né? A Dots, na estratégia de loyalty, ela acaba conquistando
um volume muito relevante de clientes, uma base de quase 50 milhões de clientes, ou mais de 50 milhões de clientes. E quando você combina todos esses elementos aqui, isso gera um ambiente muito positivo para crescer essa estratégia de produtos financeiros. Bernardo, você é um cara super entendedor desse mercado, que já construiu aí, né, a Noverde, uma das operações mais brilhantes do mercado de fintechs. Mas existem outros cases, tanto no mercado nacional, quem sabe até fora deles, que você admira aqui no Brasil? Quem são suas referências? A gente tem uma questão muito única aqui no Brasil, que é um mercado muito sofisticado e avançado quando a gente olha para esse espaço de produtos financeiros. E muito em função da capacidade do nosso regulador, né, o Banco Central e até mesmo a CVM, de implementar coisas que fomentam a inovação, que fomentam a entrada de novos players. E isso acaba beneficiando muito o cliente lá na ponta. Então, acho que a gente tem vivido momentos únicos de inflexão de mercado, né? Houve uma transformação muito grande, primeiro em pagamentos, mais recentemente na história dos bancos ali, o Banco Central trouxe normas de permitir que instituições entrassem nesse espaço de uma forma mais leve em termos de estrutura. Isso fomentou muito a entrada de novos players. E agora a gente está vendo uma transformação muito grande também nesse mundo de ativos digitais. Então, acho que o Banco Central e o tanto de acesso à tecnologia que hoje a gente tem torna esse espaço de fintechs e de produtos financeiros muito interessante para quem quer empreender. Acho que tem muita oportunidade. Com o que o Bernardo tá se envolvendo hoje? Como é que estão os seus projetos pessoais? Você ainda continua na Noverde? Você se afastou da operação, né? O que você tem de próximos passos? No começo desse ano, de uma forma muito organizada, eu saio do dia a dia da operação da Noverde, mas continuo sócio ainda da operação da Dots. No nosso M&A, a Dots incorpora a Noverde, então hoje ela faz parte desse grupo. E como eu disse, com todas essas sinergias capturadas, é um negócio que tem crescido e tem gerado muito valor. Então, começo a olhar para mercado, para conversar com muitos empreendedores, para conversar com pessoas de diversos setores, para olhar para novas oportunidades. E aí você deu uma sondada nesse mercado aí, encontrou alguma coisa interessante? Como é que estão os próximos passos? Olha, empreendedor é inquieto, né? Sempre. Então, eu tinha prometido que eu ia tirar um tempo para aprofundar em outras coisas, não somente ali do lado profissional. Nos últimos meses, tenho a oportunidade de conversar com muitas pessoas interessantes para entender e abrir um pouco o espectro do que seria um próximo passo. E tomo a decisão, mais recentemente, de me juntar a empreendedores fenomenais para construção de um próximo negócio, e estou super animado. Você já pode contar o nome pra gente? Chama Nexa Finance. Nexa Finance. E qual que é o espectro, o segmento de atuação da Nexa? É crédito, investimento? Qual parte do mercado financeiro vocês estão ocupando agora? Bom, a Nexa é uma empresa de tecnologia que basicamente, qual é o problema que a gente resolve? Levar investimento para a ponta de uma forma mais personalizada. Como que a gente faz isso? Um time que tem décadas de experiência em mercado de investimento, a tecnologia para nos ajudar a originar bons produtos de investimento e um processo de distribuição onde eu consigo utilizar dessa tecnologia e da curadoria destes produtos originados pelo time para levar na ponta um produto de investimento hiperpersonalizado. E isso tá bem recente, né? Vocês estão começando, já estão operando. O que o mercado pode esperar aí da Nexa dos próximos capítulos? Começando agora a distribuir esses produtos de investimento com esse selo Curadoria Nexa já para os nossos clientes lá na ponta. Pô, que legal.
Então a gente está caminhando para a fase final do nosso Credcast. E aí eu queria perguntar para o Bernardo, né, depois de já ter construído uma operação de crédito, uma empresa sensacional como a Noverde, que ajudou aí milhões de pessoas nesse mercado de crédito, pessoas que com certeza tiveram suas vidas transformadas pelo produto que vocês criaram. Ter feito um exit, que é um sonho, né, de vários empreendedores aí, né, fazer essa operação de M&A, e tá começando de novo uma nova jornada, né, uma nova empreitada, hoje juntando os conhecimentos que ele já teve no passado, os aprendizados. Qual que é o legado que o Bernardo quer deixar a partir de agora, dos próximos passos que ele vai seguir? Olha, a palavra legado é uma palavra forte, né? Acho que é continuar fazendo o que a gente vem fazendo desde o começo ali como empreendedor, construir algo que de fato tenha valor, que gere valor para as pessoas que estão ao seu lado, para os seus clientes, para os seus investidores. Porque no final do dia, acho que é isso que importa, né? Quando você constrói algo que perpetua, eu acho que gere valor como um todo para todo mundo que está ao seu redor, isso é o mais importante. Então, queria agradecer a participação do Bernardo, fechando mais esse episódio aí, conhecendo um empreendedor de trajetória incrível, uma empresa incrível, desejar sucesso aí nos próximos passos e ouvir tuas mensagens finais. Pô, muito feliz, parabéns pelo podcast e a próxima eu te entrevistando para entender um pouquinho melhor o que é a PIC e dessa trajetória fenomenal que você aí construiu ao longo desses anos como um grande parceiro nosso aí. Isso foi super importante aí na nossa jornada. Tá combinado, hein? É isso aí. E você que está assistindo esse episódio, não esquece de compartilhar com outros empreendedores que possam se interessar por esse assunto de crédito e de se inscrever nas nossas redes sociais também, no YouTube, no Spotify, e seguir a gente também no Instagram. Bernardo, muito obrigado pela presença, cara. Uma honra poder ouvir um pouco mais da sua história aqui e compartilhar com o público esse legado, essa trajetória. Valeu! É isso aí, gente. Até mais.